Olá pessoal, nós vamos ver agora a inequação do primeiro grau. É bem parecido a resolver a equação do primeiro grau, onde mantemos o x do lado de cá, 4x, ó, e tudo que tem x aqui à esquerda, e o que não tem x à direita, ou seja, aqui nós passamos o 2 para o outro lado, menos 2. Assim, nós temos então aí 3x menor que menos 3, onde o x vem a ser menos 3 sobre 3, então o x é menor que menos 1. Então, esta inequação, os valores, né, de x menor que menos 1, ou seja, a solução é esta, né? X pertence a E, tal que x seja menor que menos 1. Esta é a solução que satisfaz esta inequação. Mesma coisa aqui. Ó, 3x do lado de cá, maior ou igual, passamos o 2 para o outro lado, com o sinal trocado, e temos aí que o x vai ser maior ou igual a 9 sobre 3. O x, então, é maior ou igual a 3. Então, a solução será justamente isso. X pertence a R, tal que o x é maior ou igual a 3. Né? Do mesmo jeito que você calcula equação. A única diferença é se você tiver que multiplicar por menos 1, você não só troca o sinal de negativo para positivo, como também tem que trocar o sinal de maior para menor e vice-versa. Agora, vamos ver aqui. Neste caso aqui, nós temos uma equação quociente com duas funções. Né? Então, vamos pegar então, a primeira função, né, e achar a raiz dela. Para isso, nós temos que igualar esta função aqui a zero, para acharmos qual é a raiz dessa função. Então, a raiz dela, no caso aqui, é 3. A segunda função, né, x mais 2, também igualamos a zero, tornando assim uma equação para achar a raiz. A raiz dela, menos 2. Isso. Então, esta primeira função, ela é crescente, porque o x aqui é positivo. Então, ela fica nesse formato aqui, o gráfico, não é? Onde aqui é a raiz 3. Né? Então, à direita desta raiz 3, os valores são positivos. E à esquerda, os valores são negativos para y. O que acontece também aqui com esta função aqui, pois o x também é positivo. Então, aqui temos a raiz. Então, à direita desta raiz menos 2, temos valores positivos e à esquerda, valores negativos para y. Ou seja, a função, então, é negativa nos valores aqui menores do que menos 2. Então, uma função aqui crescente. Né? Então, analisando, fazendo um estudo desses sinais aqui, ó, nós podemos fazer um estudo comparativo. E aí temos o que? O 3. Aqui, esta raiz 3. Aqui temos a raiz menos 2. Né? E se traçarmos aqui assim, nós vamos ver que à direita desta raiz 3, aqui à direita, nós temos valor positivo. À esquerda, tudo valor negativo. Mesma coisa com a raiz menos 2. À direita, tudo positivo. À esquerda de menos 2, tudo negativo. Né? Como isso aqui é uma divisão, então, divisão de sinais iguais, temos então resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Né? E agora aqui nós vemos que a inequação diz que é menor do que zero. Então, para isso, só vai servir os valores de x, no caso, que se forem menores do que zero, ou seja, se forem valores negativos. Onde estão os valores negativos nessa conclusão aqui? Os valores negativos eles estão aqui entre estas duas raízes. Vamos colocar assim com uma bolinha aberta, porque não inclui as raízes. Né? Porque se incluir essas raízes aqui, aí o resultado vai ser zero.
E aqui diz que é menor do que zero, não menor ou igual. Tá? Então, por isso que a solução será, então, x pertence a R, tal que o x ele vai estar entre essas duas raízes. Ou seja, nós temos aqui o menos 2 primeiro, né? Então o x vai estar entre, ou seja, o x vai ser maior que o menos 2 e menor que 3. E fecha. Este é o conjunto solução. A mesma coisa esse daqui também, né? Pegamos a primeira função, igualamos a zero para achar a raiz, achamos então a raiz, que é menos 3. A mesma coisa aqui, temos uma função aqui assim, ó, colocando na ordem, menos 3x mais 1, igualando a zero, nós achamos também a raiz, neste caso aqui, que é x vai ser igual ao quê? Passou 1 para o outro lado, vai ser menos 1, né? E vai multiplicar por menos 1, então vai dar 1/3 positivo. Né? Exatamente. Então, essa primeira função, nós sabemos que ela é uma função crescente. Ela está assim, nesse formato. O gráfico aqui, onde aqui nós temos a raiz menos 3. Né? Então, os valores aqui à direita, né, da raiz são positivos, porque ela é crescente. E à esquerda, valores são negativos. Já quando a função é decrescente, ela é o contrário. Então, aqui está a raiz 1/3. Então, os valores à direita de 1/3 são valores aqui abaixo do eixo do x. São valores negativos. Quando estão aqui à esquerda da raiz 1/3 são valores positivos para y. Ou seja, a função aqui é positiva a qualquer valor de x, né, menor do que 1/3. Então, calculando isso tudo aqui, né, ó, podemos fazer este cálculo. Temos aqui o menos 3, aqui, menos 3. E na outra função nós temos 1/3. Né? Fica um pouquinho aqui à direita. Então, puxando isso aqui, nós vamos ter o quê? Que aqui à direita de menos 3 é positivo, à esquerda negativo. 1/3. À direita, negativo. E à esquerda, positivo. Então, negativo com positivo, sinais diferentes, dá negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, aqui nós temos as duas raízes, né? E aqui não é igual, então vai ser, não pode incluir as raízes. Né? Exatamente. E ele quer o valor o quê? Negativo. Então, ele quer para essa parte aqui, ó, porque é menor do que zero. Ó, e essa parte de cá. Né? Por isso, então, a solução será x pertence a R, tal que o x ele vai ser menor do que menos 3, ó. X menor que menos 3. E aí, então, ou o x vai ser depois ali do 1/3, maior do que 1/3. Exatamente assim. Ok? Vamos ver então ainda mais dois exemplos. Muito bem, temos aí então as duas últimas inequações. Né? Essa aqui é uma inequação produto, onde temos aqui ó, a função x, né, multiplicada pela função 2x menos 5. Né? Então, a primeira função é x, então vamos encontrar a raiz dessa função, x igual a 0. A segunda função, encontramos também a raiz dela, igualando a 0. Né? Nisso nós temos então, aqui estudando os sinais, conforme já visto, né? Temos aqui, satisfazendo a inequação que é menor que 0, os valores negativos ficam aqui entre as raízes. Então, como vimos, temos então que achar as raízes para termos como ponto de referência ao estudarmos os sinais, para assim acharmos o conjunto solução desta inequação. A mesma coisa essa daqui.
né? Visto que aqui nós temos menor que 3, temos que colocar um zero desse lado. Então, passamos o 3 para o lado de cá e aí encontramos, então, esta inequação aqui, onde temos a primeira função e a segunda função igualando a zero. Nós temos as raízes e usamos, então, essas raízes como pontos de referência para satisfazermos, então, esta inequação menor que zero, os valores negativos que estão aqui, né? Satisfazendo assim o conjunto de solução. Será, então, este aqui, ok? Espero que você tenha gostado, né, da explicação, né? Você pode, então, rever o vídeo, estudar bem, né? E na próxima aula vamos continuar com inequação do segundo grau. Ok? Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima aula.